Boa noite, estamos começando mais um Clube do Livro do Caibalion. Hoje a gente vai discutir o capítulo 8, Os Planos da Correspondência. A gente está lendo essa versão aqui verdinha. E, bom, eu vou começar assim, falando que esse é um dos axiomas, né? São essas máximas, é uma das mais conhecidas, né? Que é o que fala assim como em cima, como abaixo, assim como abaixo, como em cima. Eu já ouvi dizer também que essa tradução que tem no Cabalhon é uma tradução errada e que, na verdade, o de cima está contido no de baixo está contido no de cima, ou alguma tradução do tipo, o de cima contém o de baixo contém o de cima, e não tanto acima quanto abaixo, o pessoal fala, né, tanto acima quanto abaixo, mas na verdade, é... então, primeiro o popular, né, o pessoal fala tanto acima quanto abaixo, quer dizer que as coisas que estão acima são iguais às coisas que estão abaixo. Mas eu também já ouvi dizer que isso é uma tradução errada e que, na verdade, o de cima contém o de baixo contém o de cima. Então não quer dizer que o de cima é igual ao de baixo e que as coisas são um espelho, mas que, na verdade, tudo que está acima tem a mesma. Vem do que está abaixo e o que está abaixo vem do que está acima. Então é a mesma essência, como se fossem a mesma coisa, só que em polos diferentes, assim. Não polos, mas em vibrações diferentes da mesma coisa, enfim. Aí eu queria ouvir também se você já tinha ouvido falar disso, que na verdade é um falso cognato, então uma coisa que, tipo, é repetida mil vezes, se torna uma verdade, mas não é bem assim, e a opinião de vocês sobre o capítulo também, então eu vou deixar vocês falarem aí na ordem das mãozinhas. Pode falar, Violeta? Oi, pessoal, boa noite. Bom, eu gostei muito do capítulo, porque eu acho que foi um dos capítulos que eu consegui fazer mais conexões com coisas que eu já ouvi, com coisas que eu entendia sobre o todo, né? O que eu peguei, o que eu peguei para mim com relação a todos esses planos, né? Foram, eu imagino ele como se fosse uma escala musical, onde você tem ali os níveis de vibração de cada coisa e que você vai subindo dentro dessa escala conforme você vai tomando consciência das coisas. E eu achei muito interessante e muito complexo também, porque apesar dele a princípio dividir entre os três camadas, né, eu esqueci agora o termo que ele utiliza, mas ele subdivide Planos. em sete planos, exatamente. Ele subdivide em outros sete, cada um deles em sete subplanos, né? Em sete tipos de escala. E eu achei isso extremamente complexo, mas eu entendo realmente que conforme você vai evoluindo pensando no macro, você realmente vai atingindo outros graus de elevação que vai mexendo com outras coisas. É, eu acho que a princípio é isso, eu vou deixar a Bru falar. E aí a gente desenvolve melhor. Bem, eu concordo com a Violeta, né? Eu gostei muito desse capítulo, eu consegui fazer várias correlações aqui. E, primeiro, respondendo isso que a Elira falou sobre o termo que é usado, né? Eu não lembro de ter visto uma discussão sobre isso, né? Se está certo ou errado a forma que ele colocou a frase aqui. Mas, para mim, eu consigo eu acho que a forma que tá escrita aqui no Kaibaran, pra mim, tá bom, assim, sabe? Não vejo grandes problemas em modificar.
como essa frase está escrita. Porque no geral é questão de ver mesmo como tudo está interligado e tudo que a gente consegue ver no material, a gente vê no imaterial, tudo que a gente vê no espaço, a gente vê no terreno e principalmente aqui analisando por esse ponto de vista dos planos que ele separa e é, lendo esse livro agora com a bagagem que eu adquiri nos últimos 2 anos, fez muito mais sentido. Claro que aqui nesse capítulo ele separa ele subdivide os 3 planos de uma forma muito mais ampla, mas, por exemplo, eu lembrei muito que aqui ele fala sobre o plano físico, mental e espiritual. Sendo que nos últimos anos eu aprendi, por exemplo, no druidismo tem a questão das 3 almas, né, dos 3 espíritos, tem os 3 clãs, tem os 3 caldeirões, e que tudo fala, tanto no o nosso corpo. A gente fala sobre a questão a gente leu também na Starhawk, né, sobre o nosso eu divino, nosso eu falante e nosso eu. é, que na tradição que eu faço parte a gente fala de grudentinho, mas é o primal, né? Eu esqueci qual é o outro nome. Mas que é separando as nossas 3 almas nessas 3 linhas de raciocínio. E daí a gente separa através dos caldeirões, também onde, como se fosse divisão de 3 chakras, né? Onde a gente consegue canalizar energia e também reverenciar nossa ancestralidade, seja ancestralidade divina, seja ancestralidade dos seres da Terra, seja ancestralidade daqueles que já partiram, né? Que estiverem encarnados e partiram. E voltando também para a árvore, que a gente também fala sobre o plano superior, sobre o céu, sobre a terra e sobre o submundo, sobre baixo da terra, enfim. E eu achei muito interessante ler aqui, e daí ele subdivide mais ainda, fala que existe muito além no plano físico, existe muito além no mental, existe também várias divisões espiritual. E daí eu correlacionei também quando eu era espírita, que falava que a gente tinha o reino animal, vegetal, mineral, hominal e não sei o que lá. Então, assim, achei fantástico, mas teve umas partes que eu também dei uma bugadinha na cabeça, porque ele tem muitos termos difíceis, né, nesse livro. E às vezes a gente emperra. Mas eu achei fantástico ler agora com muito mais conhecimento que eu adquiri, sabe? Do que quando eu li anos atrás e eu não entendi porcaria nenhuma. Enfim, é isso. Então, eu não tinha pensado nessa correlação com os reinos, né? No druidismo, por exemplo, reino terra, céu e mar, né? Os 3 raios da Auen, que ele realmente ele divide também em 3 reinos aqui, né? Físico, mental e espiritual. Mas o que eu queria falar é que, assim, esse livro, até agora, se eu pudesse falar assim, ai, o que que você aprendeu com esse livro até agora que te marcou, que foi um marco realmente? É a questão da evolução. Eu não acredito, eu já não acreditava muito, mas agora eu tenho mais embasamento, talvez, quando a gente fala sei que nada sei, né? Para dizer o seguinte, eu não acho que o, eu não acho que existe uma, como posso dizer isso? Eu não acho que existe um plano que é mais evoluído que o outro, é isso, sabe? Não acho, não acho, não acho. Então, assim, é, essa quando eu falo evoluído, é essa palavra evolução que a gente tem aqui, tipo, é a evolução, né? Tipo, melhorar. Então, assim, tanto acima quanto abaixo, por muito tempo, isso fez parte da minha liturgia pessoal, né? Quem celebra comigo sabe que tem uma parte no ciclo mágico que eu falo tanto acima quanto abaixo, este agora é um local sagrado. E por muito tempo. Isso fez parte da minha liturgia pessoal e eu acredito que por muito tempo eu acreditei que eu estava transformando o meu espaço mágico em um lugar tão sagrado quanto o acima. E aí hoje eu entendo, com certeza absoluta, assim, que não é o acima que é mais sagrado.
E também não é o abaixo que é mais sagrado. Não existe um mais sagrado, entende? Então, tipo, o que eu aprendi com esse livro, que a gente teve em outras discussões isso também, eu não me lembro exatamente do que a gente estava falando, mas eu lembro que a gente chegou a pincelar sobre isso, assim, na nuance, e hoje eu realmente entendo que quando a gente fala vibrar em outros níveis, ou vibrar alto, ou vibrar, ou evoluir, ou tadadã, eu vejo mais no sentido de vibrar em uma outra vibração que não a humana. Aí eu começo a ver por esse lado. Por que que eu digo isso? Por exemplo, quando a gente tá no plano etéreo, quando a gente faz um círculo mágico, a gente se transporta para o sagrado, para o entremundos, a gente tá no plano etéreo, que é o plano espiritual. Eu não acho que o plano espiritual ele é mais desenvolvido, evoluído do que o nosso. Ele só vibra numa outra dinâmica. Então, na minha visão, se comunicar com uma divindade, se comunicar com o faérico, com o ser etéreo, ele é diferente, ele é específico, a gente chama de sagrado, de divino, porque eles têm algumas questões de dinâmica que são muito diferentes das nossas. Então a gente diviniza isso, porque nós somos extremamente efêmeros e eles não. Então, pra gente, muita coisa é importante e pro espiritual não é importante, né? Então, assim, e isso você pode. E por que que eu falo que o mundo espiritual não é mais evoluído do que o físico? Porque existem comprovações muito claras disso. Por exemplo, quando você fala com. Quando você vai, por exemplo, na Umbanda, que você vai lá no atendimento e você fala com um Exu, Pombogira, enfim, que vai dar o atendimento para você. É um ser que está vivendo, ó. É um ser que está no plano espiritual. E ele vai te falar umas coisas que você vai falar, nossa, é verdade, que legal. E vai te colocar numa perspectiva, vai te colocar num choque de realidade que você vai perceber que os seus problemas mundanos, eles não são nada. Porque eles são completamente efêmeros, completamente pequenos diante do grande escopo da vida e das coisas. E o pessoal do plano espiritual, eles já sabem disso. Só que por que que o plano espiritual não é mais evoluído que a gente só porque eles sabem disso? Porque se você for parar para pensar na teoria, no fundamento, um espírito como os Exus e as Pombogiras, eles não estão vibrando super alto, se for falar de vibração, né? Ai, nossa, eles são seres que vibram super alto. Não, eles têm uma vibração muito mais densa. Então, vibrar alto não significa evolução. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, quando a gente fala tanto acima quanto abaixo, eu acho que esse livro me ensinou que a gente precisa pelo menos eu preciso desconstruir essa visão de que o acima é melhor do que o abaixo. Não sei vocês. Mas, tipo, pra mim, isso ficou muito forte, assim. E é isso, assim. Sobre essa questão de vibração, né, de ser algum plano mais evoluído ou não, eu fui uma vez, eu vou falar por minha experiência pessoal, né? Eu fui uma vez para um curso, entre aspas, da gnose, né, de magia, para ver como é que era. Eu fui com uma amiga minha para ver o que que aconteceria e tal. E ele disse, o cara que estava apresentando pra gente, no caso, o que aconteceu? Ah, tá. O cara que estava apresentando pra gente, que estava ensinando a gente, ele disse que tinha esses reinos, né? Reinos vegetal, animal, tudo mais, e que eles eram inferiores, né? Que eles não eram tão evoluídos. E isso fez com que eu saísse justamente daquele curso, porque é um tipo de discurso que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é porque ele é um reino vegetal, animal, qualquer outra coisa, que um é mais evoluído que o outro. Eu também concordo com a Leia nesse caso. E tem muita gente que ainda acha isso, tem muita gente que
continua repercutindo esse mesmo tipo de ensinamento. Porque imagina, se o cara estava dando um curso, né? Enfim, não sei a procedência dele na magia ou algo parecido, mas ele estava dando um curso, teoricamente ele já sabia, ele já entende, por mais que seja gnose ou algo parecido, né? Acho que era gnose do Brasil ou algo parecido, eu não lembro o que que era. Mas ainda assim, é uma coisa que a gente sabe que, pelo menos eu me senti muito mal em ter que ouvir que uma coisa é menos evoluída que a outra, inferior que a outra ou algo parecido, né? Ah, quem sou eu na fila do pão para ser melhor do que um elemental, por exemplo? Nada, né? Zero. Então, quanto a isso, eu concordo contigo, galera. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E voltando na questão do capítulo, se vocês me permitirem, Peraí, eu vou peraí, ler uma peraí. coisa que Mas eu. o oposto também é verdade. Quem é o elemental Ah, na fila do pão pra achar que ele é melhor do que você? Tipo, concordo. essa palavra Não, melhor, acho e que ela tá fora, assim. mas eu acho que assim, ó, pelo menos pelo que eu já experimentei, pelo que eu já vivenciei, eu não imagino que um elemental ache que ele é superior a mim, entende? Pelo menos não em questão de mentalidade. A gente, ser humano, tem muito essa mentalidade de ser superior às coisas. E por isso que é ruim. Concordo. Ninguém é melhor do que ninguém aqui. A gente está no mesmo patamar, está na mesma vibração. Por exemplo, vamos falar em questão de inteligência. Tu pode ser inteligente numa coisa, mas eu posso ser inteligente em outra. Isso não significa que vai, né, tirando uma coisa com a outra. Mas eu não acho que, sei lá, um elemental, por exemplo, pegaria e falaria, tipo, não, sou melhor do que tu, ou algo parecido. Talvez eles, não sei. Eu acho que depende, porque quando a gente fala elemental, a gente tá falando de muita gente. Pois Muita é, gente. A gente tá falando de muita gente. Tipo, que elemental? De onde? De quando? De qual aldeia? De qual draconato? A gente tá falando de muita coisa. Então, tipo, depende. é. Mas enfim. Aí, voltando na questão do livro, se vocês me permitirem, eu vou ler porque eu escrevi, para mim não me perder, porque senão eu falo muita coisa, e vocês já viram, né? Referente ao capítulo mesmo, né? Eu achei interessante como o capítulo mostra que os três planos, eles não são separados, mas camadas de uma mesma realidade. Para mim, isso explica muito aquela sensação de que quando a gente cuida do físico, por exemplo, a mente também melhora. E quando a gente trabalha o espiritual, outras áreas da vida ficam mais leves. Então, isso ajudou muito nessa questão, assim, do entendimento, sabe? Dos planos, né, em questão. O que me pegou foi pensar que essas pequenas escolhas, assim, do dia a dia, tipo, se alimentar melhor, cuidar dos pensamentos, manter uma rotina, né? E uma rotina espiritual também, no caso, acaba reverberando nos outros planos também, nada fica isolado. Mas eu achei que o capítulo ele pecou um pouquinho na explicação dos subplanos. Ele explica os subplanos, né? Mas ele não explica tão. Ele não tem uma explicação maior quanto os planos de fato. E eu acho que eu fiquei um pouco perdida nisso na própria leitura. Mas, assim, num resumo geral, eu achei 8 de 10 assim. Achei que foi bom. Mas eu gostei dessa pegada de mostrar que as coisas do dia a dia realmente influenciam bastante em outros planos, né? Que a gente justamente aprende ali no capítulo. Opa! Então, muita polêmica aqui nessas conversas. É engraçado que o que eu ia falar realmente é sobre essa parte que me interessou bem, sobre essa parte da iluminação que ele fala, né? De que quando, tipo, que a gente foi buscando subir, né, escadinhas e até, tipo, a gente tá, segundo ele falou, a humanidade tá ali entre a quarta e a quinta parte e buscando, e alguns seres já iluminaram, né? Tipo, já foram além, tipo, da nossa própria raça, já conseguiram ir além disso. Até a sexta e a sétima parte também. Só que, tipo, eu achei legal isso daqui, que até como dele fala, né, que para a gente conseguir interpretar, né, e compreender como é que é os planos, as partes dos entes, das outras coisas, é quase impossível, que é como explicar como que é a luz, as coisas para uma pessoa que não tem visão, ou como que é um som para quem nunca ouviu nada, por exemplo. Isso me lembra uma coisa que eu vi hoje, né, até um professor que debateu uma deputada,
Ele debateu de uma forma bem interessante, né? Que, tipo, falou que os indígenas aqui do Brasil, quando viram as caravelas, eles não conseguiram enxergar elas. Porque, tipo, eles não sabiam o que que era, então, para eles, não fazia parte da cognição deles. É meio que, tipo, e nessa ele dá uma batida nela do sentido de não adianta eu te explicar a minha visão e a minha visão de mundo, como funciona, sendo que isso não faz parte do seu repertório. Então, foi xingar de pessoa de burro sem falar o nome, de uma forma acadêmica. E isso, querendo ou não, é uma coisa legal, porque, tipo, quando a gente estuda e quando a gente se dedica a buscar conhecimento, buscar iluminação, essas coisas e tudo, a gente acaba ficando realmente diferenciado e começa a ver coisas que geralmente as pessoas não veem. Até acesso a conhecimentos a, a recursos que outras pessoas não conseguem. Por causa disso, por causa à medida que a gente vai conhecendo mais o universo e o método de qual ele funciona. Então, eu achei bem legal como esse livro ele fala um pouco sobre isso, né? Sobre como a gente pode estar evoluindo, evoluindo não, né? A Helena vai ficar brava, mas tá iluminando através, tipo, nossos pensamentos e vibrando mais alto à medida que a gente vai se dedicando, estudando e fazendo esses trabalhos e estudos. É isso. Agora é a Lauren, Minha né? vez, é minha vez, é minha vez, é minha vez. Então, gente, acho que fez muito sentido tudo que vocês falaram sobre essa questão de que está em cima, que está abaixo, que está na frente, que está do lado. É exatamente isso. Eu entendi, não consigo replicar, mas eu entendo e penso exatamente assim também, que é meio que, já é o que a gente faz todos os dias com as nossas mentalizações, mentalizar para trazer para o presente e a gente concretiza aquilo que a gente mentalizou. E aí, trazendo isso, pensando na questão dos planos também, físico, mental e espiritual, no caso, não deixa de ser o que a gente já vive hoje também, pensando na questão homem em si. O homem é físico, mental e espiritual, ou essência, cadê? Essência, que seria espiritualidade, mente, que seria mental, e físico, que seria o corpo. Então, assim, um pouco de tudo isso misturado aí, acho que eu me enrolei, mas, enfim, só para comentar um pouquinho. Eu acho que, para mim, eu gosto de usar pegando aí tudo que vocês falaram também, complementando, eu gosto de usar esse princípio como um guia para quando a gente está perdido. Assim, claro que vai depender muito da base que cada um segue, a sua filosofia mágica, suas práticas. Mas, por exemplo, para mim que uma bruxaria que busca pelo animismo, voltando para essa polêmica, será que um elemento, um ser, um dos três planos é mais poderoso que o outro? Eu acho que assim, isso daqui deveria ser um guia para mostrar que a gente deve se despir do ego e se a gente tem alguma dúvida e não consegue enxergar o outro, se a gente não consegue identificar, compreender como é que funciona do outro lado, no outro plano, a gente tentar enxergar mais ou menos como é a nossa visão. A gente não vai conseguir ter uma identificação exata, né, do que é ser uma divindade, do que é ser um elemental, do que é ser uma pedra, mas a gente tem, a partir da nossa vivência, da nossa experiência, a gente sabe o que dói na gente. Então a gente não vai provocar dor no outro ser, a gente sabe o que é que dá prazer na gente. Então a gente tenta, quando vai entrar em contato com esse outro ser, também oferecer aquilo que pode ser prazeroso. E então, eu acho que é isso, se despir do ego, mas infelizmente a gente sabe que muitos magistas, quanto mais conhecimento tem, quanto mais aprofunda nos estudos, acaba sendo consumido pelo ego e acha que o ser humano é o suprassumo, né, do universo, quando não é nada disso. Mas eu acho que usar esse princípio como um espelho para a gente conseguir enxergar através da nossa experiência como é a experiência, como se poderia ser, mesmo que microscopicamente a experiência em outro plano, eu acho que é muito válido. E daí, um comentário, assim, um off-topic que eu lembrei aqui quando a Elia estava falando sobre essa questão
de a gente ser tão minúsculo, né, para estar querendo apontar alguma coisa. Aí eu lembrei de um vídeo que estava até viralizando no Instagram, que é de uma musiquinha do episódio do Fantástico Mundo de Gumball, alguma coisa de Gumball, que é quando ele fica desesperado e ele pergunta pro universo lá por que a vida dele tá uma bosta, e os planetas começam a cantar a música dizendo que ele é só uma poeirinha lá, enfim, no meio da imensidão do universo, que essa daqui não é só uma de milhares de galáxias, então existem vários sóis, existem várias luas, existem vários planetas, várias Via Lácteas, então a gente não é nada, nosso problema é ínfimo perto de qualquer outro. Então por que que a gente acha que o ser humano é tão especial? Por que que eu vou achar que eu sou a bruxa fodona do universo, né? Acho que é isso, por enquanto. Então, eu queria só comentar uma coisa em cima do que o Kai falou, que eu acho que está muito ligado à questão do que ele fala no início do livro, de que o mestre, eu não lembro exatamente a frase, mas que o mestre só vai falar para os ouvidos que estiverem preparados para ouvir. Então, provavelmente a mesma mensagem, e eu entendo que esse livro, ele é um livro para, sei lá, a cada 5, 10 anos você pegar e reler, você vai ter uma percepção diferente, porque você vai estar em um outro nível. Eu não sei se eu gosto dessa palavra de evolução, porque para mim parece uma escada. E, assim, eu entendo que de novo, eu vou vir com a história da escala, porque, enfim, parece que eu comi uma sopa de letrinha e estão faltando Bom, letras. sabe o que que eu gosto de usar a palavra esfera? Porque dentro da Sephiroth a gente tem as esferas. E elas são, tipo, Sim, não são necessariamente evolução, mas elas são milestones. Elas são, tipo, etapas. E elas não são sim. lineares. Então, acho que é melhor do que, né? Sim, porque parece que não, eu vou melhorar e aí eu vou ser merecedora. Não, talvez eu esteja num lugar que naquele momento aquele conhecimento vai me pegar porque eu estou preparada para ele naquele momento. E pode ser que numa próxima leitura aquilo já não faça tanto sentido para mim, porque quando eu penso em tudo isso, assim, uma coisa que pelo menos para mim, né, quem sou eu para discordar de Hermes Trismegisto? Mas pega muito para mim, que voltando numa discussão antiga de quem decide o que é bom e é mal, quem decide o que estava para baixo ou para cima, se a gente está falando só de energia. Se a gente for falar, por exemplo, de espíritos que estão vibrando num patamar mais baixo, mas eu não acho que eles são menos. Eles só estão trabalhando numa outra esfera, eles só estão trabalhando num outro plano. E não porque eles precisam de evolução, não, eles estão trabalhando num outro rolê ali, entendeu? E aí também falando um pouco da que a Pani falou, que para mim também pega um pouco, que eu não sei até que ponto eu acho que os animais não evoluíram o suficiente para chegar a serem seres humanos. Eu acho que é um rolê diferente. Eles estão ali vivendo dentro da parada deles, né? Do plano deles, né? E é um outro rolê. E eles têm ali as coisas que eles vão aprender, que eles vão se desenvolver ali, não necessariamente e muito pelo contrário, que eles são menos evoluídos e quando eles alcançarem, eles vão chegar no ser humano, entendeu? Exato, a pedra vai virar pra gente e falar assim: eu tenho ansiedade crônica e tô de boa aqui, quero ser pedra, você é louco, né? Laurinha. O espiritismo tem disso, né? Diz que a gente evolui da pedra, não sei o quê, e o animal e o último estágio é o homem. Vou falar igual o negócio do vida de inseto. Mas é uma pedra. É coisa de formiga. Então, quando a Violeta estava falando agora sobre essa questão lá do início do livro, de que a gente só vai estar preparado, os ouvidos só vão estar abertos na hora que for o momento certo e tal, não, 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 é realmente o que acontece, mas com tudo. Porque eu estava agora, antes de começar, não consegui revisar o capítulo direito, porque eu estava quebrando a cabeça, tentando ajudar o dever de casa da criança, de divisão com dois algoritmos, algoritmos não, algarismos, eu estou falando até o nome errado, olha só. Porque assim, eu já passei disso há tanto tempo, como é que eu volto lá? Mas como é que eu jogo uma expressão numérica para uma criança que não sabe dividir, que não sabe multiplicar? Então, assim,
conhecimento ele vai se construindo ao longo do que a gente vai aprendendo, do que a gente vai ouvindo. E realmente, não adianta você dar um texto para uma pessoa ler que não sabe ler. Não adianta você dar uma palavra, por exemplo, estou tentando aprender inglês. Não adianta eu pegar um livro em inglês que eu não vou saber, não vou conseguir, não vou distinguir, não vou conseguir interpretar. Então, na verdade, é exatamente isso. Os nossos olhos, os nossos ouvidos vão se apurando com o nosso conhecimento ao redor e o que a gente está absorvendo de bagagem ao longo do que a gente estuda, do que a gente vai vivendo, etc., do que a gente vai praticando, das práticas do dia a dia, etc. Para aí sim, por isso eu acho que faz muito sentido essa frase dos que os ouvidos, o conhecimento só vai ser transmitido quando os ouvidos estiverem prontos. Porque às vezes você já tem esse conhecimento, mas você não consegue assimilar como usar, que é isso. Eu achei, faz muito sentido. Desculpa a minha mãozinha. Passo a palavra. Vai, Pani. Ah, não, eu ia falar só um negócio que quando a Lauren tinha falado, me lembrou de uma frase. Eu não sei de quem que foi, mas eu sei que é meio famosa, que é tipo, se tu não é testar, mas se tu testar, vamos falar que é testar, porque eu não lembro a frase direitinho. Mas se tu testar a inteligência de um peixe, né, a capacidade de um peixe de subir em uma árvore, ele vai continuar sendo estúpido. Apesar de eu ter me lembrado disso do que tu falou, do que a Lauren falou, eu só parei de baixar a mãozinha porque eu não sei. Apesar de que eu sei que isso teoricamente se aplica nessa questão da evolução, ao mesmo tempo eu acho que também não se aplica. Porque a gente não é um peixe, tipo, a gente tem mil e uma capacidades de fazer qualquer coisa, entendeu? Assim, a gente tem a capacidade de escalar, enfim, de nadar ou algo parecido, e tem a capacidade de aprender outras coisas que teoricamente a gente não sabia antes, que não era da nossa capacidade. Então, por isso que eu levantei a mão e abaixei, porque eu acho que não entra muito, né? Mas, enfim, acabei comentando. Ô, Kai, posso só fazer um recorte no que a Pani falou, que acho que tem a ver, tipo. Então, duas coisas. Sobre o que você falou, Pani. Mas eu não sou uma pedra. Ah, a pedra não é melhor que eu não sou melhor que a pedra. Ok, mas eu não sou uma pedra, eu tenho um problema real de gente grande. Mas no frigir dos ovos, o seu problema é só um grão. Legal. E o que que a gente faz com isso? Crise existencial? Não. Aí que tá o grande pulo do gato do magista. Entender que o seu problema é só um grão, entender que você não é melhor do que nenhum outro ser em nenhum outro plano, mas também entender que o universo é mental. Então, se o seu problema é só um grão, beleza. Só que você é aquilo, tipo. Essa frase que você falou do peixe e uma outra frase que o pessoal fala assim: mas seu problema é muito pequeno. Mas enfia um caminhão no. Não lembro direito a frase, mas é alguma coisa assim. Então tá, tipo, seu problema é só pequeno, mas um caminhão enfiado no cu ainda é um caminhão enfiado no cu, ainda dói. Então, tipo, qual que é o rolê, assim? Qual que é a solução do rolê? É você entender, ok, eu sou um grão. Não sou melhor que nenhum outro ser em nenhum outro plano. Porém, também não sou pior. O universo é mental. Então, eu vou criar a minha realidade para que esse problema não seja mais um problema a partir não só da força do pensamento, mas da materialização desse pensamento. E aí que vem a genialidade do magista. Porque, legal, você é só um grão, sua vida é efêmera e você é um pensamento, você é energia. E você vai morrer daqui a 60 anos. E tudo que você conhece também vai morrer. Tá, mas enquanto isso não acontece, eu posso materializar que o meu problema seja menor. Por várias formas. E aí vem a questão do ego, por exemplo, que já resolve muito, que é quando o ego morre, muita coisa morre junto, e aí muitos dos nossos problemas somem, literalmente, porque claro que não existe a morte do ego, isso é utopia, mas se você consegue domar o seu ego, muitos dos problemas que te afligem, eles somem. Então, os que ficam
eles vão ser aqueles problemas que você consegue materializar, e aí fazendo uma analogia com a carta do mago. O mago no tarô, ele tem uma mesa ao seu dispor, que é o seu altar, ou também a mesa de equipamentos ali, né, com os instrumentos do magista. Então, você tem aquilo ali a seu dispor, você tem o conhecimento, você sabe que o universo é mental e você tem técnicas para poder manipular essas energias. Então, o que você vai fazer nesse pequeno espaço de tempo, dentro dessa vida que é extremamente efêmera, para que você viva bem e melhor? Aí entra a coisa do filme A Bruxa, viver a vida deliciosamente. A gente não precisa aceitar a nossa condição de grãozinho. O magista não precisa aceitar essa condição. Ele pode não ignorar a realidade, mas entender que o universo é mental e manipular a energia de acordo com a sua vontade. E é por isso que a gente estuda fucking magia, né? Então, mais uma vez a gente aí citando a vida de inseto, né? Que é dar a volta na folha. Você precisa visualizar uma forma de que o seu problema deixe de ser um obstáculo. Então você vai visualizar uma forma de dar a volta na folha. Se o fim, é o fim, né? O personagem, o nome dele. Se o fim não tivesse visualizado uma saída, Flynn, tivesse fim, não é? Não é fim? Flynn, Flynn, FL, Flynn, Flynn, eu Flynn. acho. Se o Flynn não tivesse visualizado uma saída, ele teria ficado igual as outras formigas, tipo, é uma folha. E a gente que é adulto fala assim, cara, é só uma folha, dá a volta na folha. Só que é isso, a gente tá num outro plano, numa outra esfera. Não somos melhores que as formigas, mas a gente tá numa outra esfera onde a gente entende que pra gente a folha não é um problema. Assim como a pomba-gira vira pra gente e fala: para de ser louca, isso não é a solução pra sua vida. Que a pessoa chega e fala: ah, eu quero macho. Ela fala: macho não vai resolver tua vida, gata. Você tem outros problemas muito maiores. E ela, né? Então, assim. É isso, tipo, se você consegue visualizar uma saída para dar a volta na folha, legal. Você tá usando o seu conhecimento, você tá usando os dois lados do seu cérebro. Você tá, né, fazendo valer o teu oxigênio. Agora, se você, né, a Terra é plana. Tá, meu bem, né? Vai ser aí, vai gastar o nosso oxigênio aqui, né? Vai gastar o seu cartão do SUS com, né? Tem mais gente precisando, né? E Vai levar o bebê reborn pra emergência. Parou no meio do cartão do SUS. porque a pessoa é inútil, a pessoa não tá usando o cérebro, né, com o máximo da sua potência. É um inútil. Acabei de falar que ninguém é melhor do que ninguém, né? Então, assim, de fato, ninguém é melhor do que ninguém. Isso eu concordo. Não existe evolução, tipo, o animal, a pedra, nada no universo, assim, tipo, que um vai ser melhor do que o outro. Até porque tudo, né, depende um do outro para coexistir. Então não tem como, tipo, a gente realmente necessita, a gente só existe graças a todas as outras existências. Então é até meio egoísta vir falar, ah, mas eles não evoluíram. Se tudo evoluir, a gente vai sobreviver do quê? Vamos falar a verdade, né? Tipo, não faz sentido a existência sem todas essas camadas, não tem como. É necessário. E igual a Violeta falou, a Pony também, né? Tipo, sobre. Ah, os animais eles evoluíram, né? Então, foram se adaptando e tudo. E eu já vi isso biologicamente explicando, que ele fala, ah, o humano evoluiu mais. Não, não evoluiu. Tipo, porque a gente não desenvolveu garras, entendeu? Para sobreviver, para se defender, pele mais dura para sobreviver ao frio, às outras coisas. Garras seria muito eficiente no ambiente de trabalho, por exemplo. Nossa, e como? Falando aí, eu quero falar para os desenvolvedores aí uma versão 3.0, acrescentar garras, grunhidos. Então.
os animais eles se adaptaram muito, né? Então, tipo, não tem como a gente falar que, nossa, a gente se adaptou muito à sobrevivência, né? A gente chegou no ápice dela, sendo que nós somos seres muito frágeis, né? É o ser que não consegue, o bebê não consegue sobreviver sozinho, entende? Tipo, chega a ser ridículo isso. Todos os outros animais já nascem e já saem para viver a vida. Ser humano não, ele tem que ficar ali, tipo, sendo cuidado por outros. Então não faz sentido a gente jogar como a gente é mais evoluído do que os outros, mais evoluído do que um planeta, do que uma estrela, sabe? Não, não tem como. E outra coisa que você falou, Ayler, era uma das coisas que eu ia falar, que é sobre tipo essa parte de pessoas que têm recursos e que, tipo, não consegue. Tem recurso de todas as pessoas, né? Todo mundo tem acesso a conhecimento, algumas coisas e tudo, mas nem todo mundo usa isso, né? As pessoas, às vezes, estão tão fechadas e não têm compreensão da granditude, né, do universo, dos recursos, tanto magistas, tanto científicos, tantas outras coisas, e acabam se tornando reféns, né, das situações em volta que ela vive. Então, tipo, a folha, voltando vida de inseto, acaba sendo o maior pesadelo para aquela pessoa, porque ela não consegue simplesmente enxergar a solução por ela mesma, porque ela não consegue enxergar além do que os olhos dela estão vendo, não consegue imaginar ou pressupor além disso. E isso que é um grande perigo, né, para a humanidade de não de se acomodar, né? Ah, eu tô bem, eu tô aqui com esses recursos e tudo. O livro até fala isso. Quando você emprega mal os recursos, tipo, a sua poder espiritual e tudo, esse nível, essa esfera que você alcançou, é péssimo. Você cai na parte de evolução, e acaba meio que tipo, ao invés de você seguir em frente, de você aprender e evoluir com isso, né? Evoluir no sentido de tipo se desenvolver e crescer com isso, você acaba regredindo. Então é muito perigoso também você não aprender, não estudar, não querer ter essa ganância por conhecimento, por buscar mais na sua vida, porque você acaba se engessando a um ponto de que você fica para trás e você não consegue mais sobreviver no mundo em volta. Então é interessante como esse axioma ele faz a gente refletir sobre isso também. Sobre, tipo, beleza, a gente tem os recursos, mas a gente não domina esse potencial completamente. Não é porque a gente tem um potencial de fazer tal coisa que a gente vai fazer. Tipo, se a gente não buscar e não praticar e não ir atrás, a gente vai estar perdendo potencial ao invés de estar ganhando. É isso aí. Eu acho que essa questão também de tipo, a gente acha que é mais evoluído, mas a gente não é justamente por N motivos, né? Enfim, garras e tudo mais. Eu acho que também é tudo uma questão de perspectiva, né? Por exemplo, a gente acha que outros são menos evoluídos ou algo parecido porque a gente não tem a mesma perspectiva que eles, né? E a gente não tá no mesmo ambiente. E eles também não estão no mesmo ambiente que a gente. Então, volta aquela questão lá do peixe subindo na árvore e tudo mais. Mas eu concordo, tipo, a gente ainda assim tem a capacidade de poder mudar isso, né? Não biologicamente falando, claro, mas a questão mental, né? Então, tudo a gente consegue resolver de uma forma mais clara. Não sei se animais, elementais, qualquer coisa conseguem, eu imagino que sim, mas eu não tenho certeza. Então, né, enfim, eu digo na questão animal, tipo, de querer mudar, né? A perspectiva de vida dele. Mas a gente tem, como a Líria falou, né? Questão mental e tudo mais. Então, eu acho que tudo é questão de perspectiva, de tu ver, voltando à questão da vida de inseto, de tu ver que aquilo é só uma folha e que tá tudo bem, dá a volta, muda a perspectiva, fechou, é isso, segue vida. O Caio foi buscar o mercado que chegou. Sim, só um recorte antes da Violeta falar. Mudar a perspectiva é muito importante. Não é à toa, por exemplo, que a gente tem a carta do enforcado, que faz parte da jornada, né? O enforcado, ele precisa sair mudar a perspectiva, ver as coisas por um outro lado, de ponta cabeça, literalmente, para se safar da morte. Então é muito interessante.
É, tem uma coisa assim, com relação a essa parte, né, de evolução com vários coelhinhos voadores na tela, que eu acho que assim, cada, até mesmo na espécie humana, você vai ter evoluções totalmente diferentes de acordo com a sua história, com a sua vida. Não adianta falar que uma pessoa que nasceu, por exemplo, no sertão, num lugar onde não tem água, o perrengue dela é arrumar água. E muito provavelmente ela vai ser pró nisso, absurdamente mais do que eu que fiz faculdade, que estava aqui no meio. Se eu for para lá, eu vou morrer, entendeu? Se eu estiver ali no meio do nada, assim, as minhas habilidades muito provavelmente não vão ser o suficientes para poder resolver isso, né? E mais agora pensando numa parte de evolução e de olhar as coisas sob outras perspectivas, por que não achar que nós, bruxos, que conseguimos de alguma forma, em algum grau, manipular energia, não estamos um grau acima de quem está lá se fudendo com problemas que são teoricamente meio que básicos, que não conseguem transformar a sua realidade? Eu acho que dá para pensar nisso como um grau de evolução. Ninguém é melhor do que ninguém, mas a gente consegue ali organizar as coisas para que elas aconteçam de uma outra forma, né? Então, assim, é tudo isso. Tem e não tem, é e não é. O que eu acho muito interessante desse capítulo é o que ele faz refletir que as leis elas são válidas em todos os planos, em todas as coisas. Então, assim, não adianta você só trabalhar um lado seu, uma parte sua, porque os outros vão ficar defasados. Mas também tem uma coisa que ele fala que daí me pega muito e que daí eu torço meu nariz, porque ele fala que quando você evolui para um lugar e aí de repente você só está olhando individualmente para você, você vai voltar para trás, você vai sofrer alguma coisa que vai te fazer regredir no caminho. E eu não sei até que ponto eu concordo com isso, porque eu entendo que a evolução ela é individual. Você vai trabalhar pelo todo? Sim, mas você é uma centelha e você vai ter que cuidar dessa sua centelha. Não adianta você colocar a máscara em todo mundo e morrer, porque aí você não tá cumprindo o seu papel, que é de sobrevivência, de não é o crescer e multiplicai-vos, que foi o que eu entendi, mas você tem um papel a desempenhar nessa vida, você tem um papel enquanto centelha divina a desempenhar, e uma coisa que a Ailina sempre fala, que eu acho que é extremamente coerente, o universo não quer que você se foda. E você se fuder individualmente para só olhar para o todo, eu acho que também é uma coisa entre aspas, altruístas, mas acaba sendo uma coisa um pouco egoísta, porque você está colocando a responsabilidade, tipo assim, não, eu só não estou sendo feliz porque eu estou pensando no geral. Então eu não estou cuidando da minha felicidade. Eu entendo que a minha felicidade individualmente é o meu plano, é tipo a minha missão nesse lugar, entendeu? Para que eu realmente possa, de alguma forma, evoluir. Então, perfeito. Eu acho que eu consigo fazer um link com o que você falou. Por exemplo, a primeira coisa que você falou, a gente que tá numa esfera de estudo, uma esfera de buscar aprendizado constante, de colocar em prática o conhecimento, a gente pode se considerar, então, numa esfera mais privilegiada? Sim. Pensando no sentido, por exemplo, a sacerdotisa. Eu vou sempre fazer associação com os arquétipos, que eu acho que é muito interessante, assim. A sacerdotisa, ela detém os conhecimentos. Ela tá lá no troninho dela e ela detém os conhecimentos. É o livro de Tote que ela tá na mão, que é literalmente o livro de conhecimento, que é literalmente da onde saiu o Caibalion, por exemplo. Então, é, então ela detém os conhecimentos. E aí pensando, e ela é uma sacerdotisa. Aí pensando assim, no todo que você falou, né? Você falou, mas o todo, eu vou pensar no todo, aí se eu paro de pensar no todo e não e penso só em mim, eu regrido. Pensar nessa analogia da sacerdotisa.
A sacerdotisa, ela só existe porque ela tem público, porque ela tem comunidade. Se ela não tiver comunidade, não faz sentido nenhum a existência dela. Ah, ela é detentora dos segredos. Mas se não tiver uma comunidade e uma diferença entre ela que sabe os segredos e alguém que não sabe, tanto faz o segredo ela ter ou não. E aí, pensando no coletivo, a bruxa, o arquétipo bruxa, que era, né, na aldeia, nas, nas, nas comunidades coletivas pagãs. Quem era a bruxa? A bruxa era a mulher que o pessoal, ou oráculo, enfim, tanto faz o gênero, que as pessoas buscavam quando precisavam de algo. Quando precisavam de um veneninho, de um oráculo, um vaticínio, uma coisinha ali. Ah, vai até a bruxa que a bruxa resolve, que a bruxa dá a solução, que a bruxa dá, né? Então, essa bruxa, ela pensa só em si quando ela cobra pelo serviço? Agora, se ela não existir, faz sentido você ter uma comunidade? Ou se a comunidade não existir, faz sentido ter a bruxa? Entende? Tipo, as coisas coexistem. A bruxa precisa existir para que exista dentro de uma comunidade e ela não faz sentido se não tiver comunidade. E a comunidade vai eventualmente gerar uma bruxa. Porque se não tem, ela vai ser gerada, porque a necessidade é latente. Então, um coexiste com o outro. Então, quando você fala assim, ah, mas não vou pensar no coletivo, é porque sem o coletivo você não existe. E sem o você não existe o coletivo. Não tem Não era nem não necessidade. pensar, mas pelo menos o que me passou é que ele coloca aqui o seu grau de evolução é quando você só fizer as coisas pelo coletivo. Oi, amor. Oi, E Violeta. aí ele. E aí, assim, eu não acho que é só isso, entendeu? Porque o que me passou foi: ah, não, você vai chegar no grau mais elevado quando você só estiver trabalhando para o todo. E eu não acho que é esse o sentido da vida. Eu não acho que é esse o grau mais evolutivo, entendeu? Porque se você se descuidar do individual, você também não vai estar trabalhando para a sua essência, para a sua centelha divina. Eu entendo, mas É o equilíbrio, né? Eu entendo que é eu o acho que equilíbrio. a pessoa. Bom, isso é complexo, né? Mas, por exemplo, qual é o maior grau dentro das esferas? É o grau que se diz. Ó, o Violeta aí. Que se dispe do ego. Então, ele se dispe do ego a um ponto de que ele entende que ele é muito mais útil no coletivo do que no individual. Claro, ele vai manter o seu individual, mas por conta do coletivo. Então, quando você fala assim, ah, coloca a máscara em você primeiro para depois você salvar os outros, você coloca em você primeiro porque você é muito útil dentro do coletivo. Então, eu acho que é nesse sentido. Um dos maiores graus, talvez seja a questão da sacerdotisa, por exemplo, ou do hierofante. A sacerdotisa, ela tá num alto grau, mas o que ela faz? Ela só serve. Ela existe para servir a comunidade, o seu coven, o outro. A sacerdotisa, ela não é servida, ela só serve. Ela trabalha para o outro. Por isso que assim, é quando o pessoal fala assim, ah, eu quero. Isso já foi uma polêmica num grupo de druidismo que eu participei, que a moça falou assim, gente, vocês conhecem aí algum curso de sacerdotisa druídica? Porque eu quero muito fazer um curso de sacerdotisa druídica, porque eu quero ser sacerdotisa druídica. E aí, tipo, a comunidade inteira caiu matando em cima dela. Porque falando, tipo assim, cara. Então, sacerdote, sacerdotisa é um termo, é uma posição que ela é, como que é que fala?
Ai, tem um nome pra isso. Ela é conquistada, não é bem esse nome. Ela é concedida, ela é dada, ela não é conquistada, ela é dada por meio da servidão, por meio da utilidade que você tem para aquela comunidade. Ela é um termo que é concedido retroativamente após o trabalho realizado, né? Então, assim, não existe curso de sacerdotisa. Não existe você se auto-intitular um título que é posto apenas para quem tem o mérito, né? É igual você ser um herói. Ah, eu quero ser um herói, fazer o curso de herói. Não existe curso de herói. O herói só vira herói quando ele mata uma besta, né? Um desafio, um trial, uma coisa assim. E assim por diante. Então, essas posições, elas são de servidão e elas são de alta vibração, esferas acima. Então, cara, é loucura se você pensar assim que a pessoa que ela vive para servir o outro, ela largou um pouco de algumas coisas do ego, da necessidade egóica para servir o outro, mas ela também não deixa de cuidar de si, porque ela sabe que cuidando dela, ela consegue cuidar do todo, que é muito importante pro todo e para ela também uma retroalimentação ali, né? É difícil, porque eu, como sacerdotisa, eu tenho muita dificuldade de time management, por exemplo, né? Essa é a minha maior dificuldade, inclusive, de gerenciar tempo e dividir esse tempo entre todas as áreas e todos os planos e tudo, é bem difícil. Então, tem horas que eu tô mais voltada para um lado, mais voltada para o outro, e aí vai, né? Cada um sabe o que é mais difícil para si. Mas o sacerdote, eu acho que faz sentido o que eu vou falar agora com o que ele falou, que você falou, ah, eu torço o nariz. O sacerdote que só pensa na, na alimentação do seu currículo mágico, digamos assim, ele vai pecar, ele vai voltar 10 casas para trás. Acho que é isso. Tipo, de nada vale você ser pica das galáxias, nossa, e ficar acumulando iniciação em cima de iniciação. E vai, estuda, e faz o curso X, e pega o livro Y, e pratica o não sei o que, não sei o que lá. Se você não colocar isso a serviço da comunidade, ou se você não colocar utilidade nisso, nem que seja cobrando para fazer um serviço, um trabalho, uma macumba pro outro, não tem utilidade. Você vai virar um acumulador de informação egóico e assim, o teu ego vai virar um aspecto físico até, né? Não é à toa que tem aquela expressão, ah, fulano tem o rei na barriga. Que é ter o rei na barriga? É isso. Então você volta atrás. Então eu acho que não adianta nada você ter conhecimento e você não botar ele para andar. E é por isso que eu acho tão legal o Clube do Livro. Porque a gente tá falando aqui um monte de coisa muito foda. A gente tá falando, nossa, a gente tá trocando altas ideias, tendo vários papos muito da hora aqui. Só que se isso ficar no nosso clubinho, isso fica dentro do nosso clubinho e nunca mais vai ser visto por ninguém, porque é só pra gente. Não serve de nada, a gente tá gastando oxigênio e internet. Minha vez? Opa. Sim, depois dessa, vamos lá. Eu cheguei aqui no meio, eu vi, deu para entender do que estávamos falando. E o que eu pensei, né, o que eu lembrei enquanto a Helena falava, é de uma coisa que eu já vi, né? Tipo, a ferramenta pode criar a ferramenta mais incrível do universo, assim, mais forte, com os melhores materiais e tudo. Se ela não tiver um propósito, ela é inútil. Tipo, pode ser o melhor equipamento e tudo. Se não tiver um propósito para aquilo, não serve de nada. Eu acho que é
o exemplo que ela deu da sacerdotisa, da pessoa assim, tipo, pode ser a pessoa com maior conhecimento, com maior conhecimento, recursos do mundo todo, assim, pode ser a pessoa mais incrível. Se ela não está usando isso, tipo, com propósito, para ajudar, para contribuir para a humanidade, para o mundo, para o universo de alguma forma, é inútil. Ela tá realmente, Tá não só tá. servindo pra alimentar o ego dela. Exatamente, é a mesma coisa, não serve para nada. Tava vendo ali no livro, realmente eles falam sobre os entes superiores, né, os arcanjos, né, essas linhagens de divindades e tudo, que eles têm também responsabilidades, né, ações muito fortes dentro do universo. Até eles também fazem coisas pelo universo e tipo são necessários dentro dele, o universo, né, pelos planos e tudo. Então, quem é a gente para achar que não? A gente não precisa fazer nada, a gente não tem que contribuir com nada com o mundo, só viver a nossa vida, só guardar todo o conhecimento, ler todos os livros e guardar para a gente. Cara, se até, tipo, os seres mais, entre aspas, evoluídos estão aí, tipo, trabalhando pelas existências e por tudo, por que que a gente não vai fazer isso? Por que que a gente é melhor do que eles? Entende? Não faz o mínimo sentido. Eu tô tenho também vários trabalhos mágicos e tudo, e eu tenho feito trabalhado com a ayahuasca, né? Tipo, fazendo trabalho com a medicina e tudo. E uma das coisas legais que teve esses dias numa das vivências que teve, falando sobre, tipo, que alguns deuses, eles não são só deuses e, tipo, eu já tinha ouvido isso, mas ali que bateu um pouco mais, talvez até por causa de toda a imersão, mas eles não são deuses, tipo, dos humanos, eles são deuses de tudo, dos animais, dos planetas, de todas as outras questões. Você tem alguns deuses que eles estão em outras camadas que não são as nossas camadas. Então, o problema nosso de, tipo, a depressão humana, a questão, tipo, o meu problema de pegar um ônibus, emprego e tal, não faz o mínimo sentido para algumas divindades. Tipo, algumas divindades realmente não nem sequer ligam para isso, porque não fazem sentido para ela. Então, se você chega nela com o seu problema, vai olhar e falar, mas o que que você quer que eu faça com isso, cara? Meu domínio são coisas são muito diferentes disso. Seus problemas são bem frágeis em relação à minha questão. Mas, ao falar dessa questão de como esses são deuses de várias outras camadas, e animais, e elementais, e coisas assim, a gente vê que, tipo, até eles servem esses deuses servem esses elementais, servem os animais, servem esses elementos, essas moléculas, todas essas questões também buscam, né, tipo, a sua orientação e recebem ela de seres superiores. E quem é a gente, na fila do pão, para se sentir superior demais, para, tipo, ter que respeitar os outros seres viventes, né, no qual estão do nosso lado. Eu penso que, tipo, se o ser humano ele não é capaz de respeitar um gato, uma árvore, sabe, o planeta que ele vive, quanto mais um outro ser humano, ou até mesmo ele mesmo, né? Tipo, a pessoa ela tem que aprender a entender que ela faz parte de um todo e que, tipo, ela não é um ser sozinho, assim, que não é especial, que não é um Deus vivendo na Terra ou no universo, sabe? Eu acho que isso é uma compreensão muito importante, que é, tipo, deixa o ego de lado, cara. Veja quem você é de fato. Gente, é rapidinho, é só para deixar muito claro, eu concordo totalmente com tudo que vocês falaram. Eu acho realmente assim, essa alusão da ferramenta de que a gente tem que ter a utilidade, eu acho perfeita. O meu ponto foi muito com relação ao que ele fala aqui. Se você utilizar esses seus conhecimentos, o que você adquiriu de conhecimento em benefício próprio, você estaria regredindo como se isso fosse um pecado e que você iria ser punido com a regressão, com problemas pesados, entendeu? Para você recomeçar a jornada, Eu acho entendeu? que ele tá falando do tipo assim, magia negra, sabe? Aham, Entre aspas, né? Essa coisa tipo assim, cara, não use os conhecimentos sagrados para o seu próprio. Aquela papo, exatamente. né?
Exatamente. Então, assim, esse é o meu problema, porque é isso. Até para servir as outras pessoas, eu entendo que eu preciso estar bem. Então, cuidar do individual também é cuidar do todo, porque eu vou conseguir dar um suporte melhor, vou conseguir. E totalmente, conhecimento parado, ele não serve para nada, né? Então, assim, eu concordo em número general com tudo que vocês falaram. O que me pegou foi a forma como é descrito no livro, como se qualquer coisa que fosse feita em benefício próprio fosse, de uma certa forma, sujo. Eu só queria fazer uma observação em relação a isso, tipo, de cuidar de si mesmo e tudo. Sempre que vocês falam isso, eu lembro de uma frase que é do RPG, né, de Dungeons and Dragons, que, tipo, grande parte dos mestres fala, é, quando tem um clérigo que ele tem que curar o time todo e ele que tá sempre na frente da batalha. Eu falo, cara, não faz isso, porque clérigo morto não cura, né, tipo... Sacerdotisa doente não cuida dos outros. Médico ruim não vai conseguir cuidar das outras pessoas. E por aí, né? Tipo, realmente você precisa se cuidar e você precisa realmente gastar esse tempo para se cuidar, para ter esse tempo para você mesmo, porque senão, cara, se você não consegue cuidar de você mesmo, como é que você vai cuidar de outras pessoas? Se você não consegue manter a sua vida estável, como que você vai ajudar o mundo à sua volta a se manter estável? Então, eu acho importante, primeiro você cuida de você, para depois você ir cuidar do resto do mundo. Não faz sentido você querer ser o bom samaritano, sendo que a sua vida tá lascada. É que nem aquela música, também só dando uma mini opinião. É a música do Falling in Reverse que fala, tipo, eu não me cuido. É tipo assim, eu não. Como é que ele falou na música que agora eu não lembro? Tipo assim, eu não cuido de mim mesmo, eu não me salvo. Como é que eu vou te salvar também, né? E eu acho que também essa questão tem que ter um pouco de servidão, de servir, né? Referente à sacerdotisa, tem que ter um pouco de saúde também, tem que ser um pouco saudável. Você tem que me impor um pouco de limite, né? Você não vai simplesmente doar o seu sangue para alguma coisa ou algo parecido sem se curar também. Então, eu acho que essa linha também é bem importante do que a Violeta falou e eu concordo com ela. E com o Kai também. Falling Reverse. Mas eu acho que a gente tem evoluído bastante para seguir nessa linha de raciocínio que vocês estão tendo agora e que eu concordo com vocês. Eu acho que pensando da época que o livro foi escrito, né, naquele período o pessoal ainda estava muito naquela vibe de não poder ter certas atitudes, cuidado com karma, cuidado com isso, com aquilo, mas nos últimos anos eu acho que o pessoal tem caído na real disso, de que a gente precisa estar bem servido para poder servir, né? E essa questão de atender não só as questões básicas, mas também de saber nutrir os nossos prazeres também, porque isso faz parte, né? Da gente também receber certos benefícios para a gente poder até fortalecer o nosso poder, a nossa energia vital e assim conseguir ter um trabalho efetivo. Perfeito, gente, muito bom. Acho que a gente discutiu, né? Todo o capítulo, assim. Foi muito legal, né? Essa discussão, as nossas conversas, nossas trocas, é sempre muito bom. Então, no próximo episódio, a gente vai falar sobre o capítulo 9, a vibração. E vejo vocês lá, então. Até a próxima. Blessed be, boa noite. Tchau, Blessed be, boa noite. Blessed Boa be. Vai ser noite. Tchau, tchau.